No ano, vamos continuar os nossos estudos aqui, né? Vamos retomar da onde a gente parou na escola. Na verdade, vamos fazer um apanhado de novo do que a gente já viu, né? Porque a última aula que eu dei para vocês na escola, se não me engano, eu falei sobre aceleração, né? Acho que foi isso. E até já passei algumas atividades, mas eu vou falar um pouquinho de novo sobre aceleração para a gente relembrar esse assunto aí e fazer algumas atividades para a semana que vem a gente vai passar para um assunto novo, que é força, aplicação de força. Um assunto vem logo depois do outro, porque é o seguinte: a aceleração não é aquilo que faz um objeto aumentar a velocidade. O que faz um corpo aumentar a velocidade é a força que é aplicada nele. E sobre força a gente vai ver semana que vem. Após aplicar uma força no objeto, uma força sobre um corpo que está se movendo, um corpo que está parado, esse corpo ele pode fazer com que esse corpo pode sofrer uma variação na sua velocidade, certo? Aplica uma força em um corpo e o corpo sofre uma variação na velocidade, beleza? Igual aqui, ó. Vamos ver um exemplinho aqui, ó. Eu tenho um carrinho aqui, ó, minha Kombizinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá ela aqui, ó. Tá aqui a Kombi. Nesse momento, qual que é a velocidade dessa Kombi? Zero. Que tá parado, se tá parado, a velocidade é zero. Eu aplico uma força, nesse caso aqui a força vai ser a força do meu dedo sendo aplicada na Kombi. Aplico uma força e ele recebe uma velocidade, certo? Ele estava parado, apliquei uma força, a velocidade dele variou, aumentou. Então, está parado, ele adquiriu uma velocidade. Então, o que fez a velocidade dele aumentar foi a força aplicada. Agora eu consigo calcular qual que foi a variação dessa velocidade, quanto que a velocidade aumentou em um determinado tempo. E esse cálculo, tanto que a velocidade aumentou, variou, mudou em um determinado tempo, isso é a aceleração. Então, a aceleração, anota aí no caderno, a aceleração é a variação da velocidade adquirida por um corpo em um determinado instante, em um determinado período de tempo, certo? Aí dá para calcular a aceleração de acordo com essa equação aqui. Peraí, o cachorro está latindo ali fora. Parou, beleza. A gente calcula a aceleração com essa equação aqui, né? Acho que dá para entender, não dá? A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. O que é esse delta? O delta, nas equações que a gente tiver em física, daqui para frente, algumas equações de física vão ter esse triângulozinho aqui, esse delta. O delta significa variação do que estiver na frente dele. Então, nesse caso aqui, a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Ou seja, quanto que a velocidade mudou em um determinado período de tempo, certo? A aceleração, então, mede a variação da velocidade em um determinado tempo. Beleza. Então, com essa equação, a gente consegue encontrar qual que foi a aceleração sofrida por um corpo se eu tiver a sua velocidade inicial, se eu tiver a sua velocidade final e se eu tiver também o tempo em que aconteceu essa variação de velocidade. Beleza. Algumas coisas importantes a pensar, que temos que refletir sobre a aceleração. O movimento ele pode ser acelerado ou pode ser retardado. Ambos os movimentos possuem aceleração. O movimento acelerado é quando a velocidade de um corpo ele aumenta. Se a velocidade de um corpo aumentar quando for aplicada uma força nele, então o movimento que ele vai receber será um movimento acelerado. A gente chama que ele teve uma aceleração positiva. Beleza.
Se o corpo ele diminuir a velocidade devido à aplicação de uma força também, porque ó, o corpo ele pode estar em movimento, aí eu vou aplicar uma força contrária a esse movimento e freio ele até ele parar. Então ele sofreu uma força contrária ao movimento, fazendo com que sua velocidade diminuísse. Se a velocidade diminuiu, ele sofreu uma aceleração negativa, e o nome dessa aceleração negativa a gente dá de movimento retardado. Esse tipo de movimento que a gente chama de movimento retardado. No movimento retardado, a aceleração é negativa, ou a gente gosta de chamar também de frear, mas não tem um cálculo para freio, quanto que ele freou. Não, a gente calcula quanto que ele acelerou. Se ele acelerou positivamente, o movimento é acelerado. Se ele acelerou negativamente, o movimento ele é retardado. Certo? Não existe um cálculo para quanto que ele freou, e sim para quanto que ele acelerou negativamente. Acelerar negativamente é o mesmo que frear, mas frear é um dito popular, frear não é um termo científico. E sim aceleração negativa ou movimento retardado. Beleza. Então temos esses dois, aceleração positiva, movimento acelerado. Aceleração negativa, movimento retardado. Ótimo. Agora a respeito da direção do movimento de um corpo. É o seguinte: se eu tenho um ponto referencial, aqui essa caneta, essa ilhama aqui, ó, tá aqui a ilhama, o nome dessa ilhama aqui é Isaac, ela vai acompanhar a gente em algumas aulas. Tá aqui o Isaac. O Isaac está aqui em pé. O Isaac é o referencial que está observando o movimento da Kombi. Está aqui a Kombi, está aqui o Isaac. A Kombi está aqui. Se a Kombi ela se afastar de Isaac, afastou de Isaac, eu vou chamar esse movimento de movimento progressivo. Ele está afastando da origem, ou afastando do observador. Agora, se a Kombi ela está se aproximando do observador, se o movimento se aproxima do observador, olha a Kombi se aproximando de Isaac, aproximou. Esse movimento ele é retrógrado. Movimento progressivo, ele se afasta. Movimento retrógrado, ele se aproxima, certo? Então a gente aí tem algumas coisas a respeito da aceleração, não basta fazer o cálculo. Tem alguns nomes, né? Esses nomes são chatinhos de aprender, de entender, mas eles estão presentes aí no estudo da aceleração. Vamos aqui o seguinte, então. Quero calcular a aceleração de um objeto. Vamos supor que em um certo instante, um objeto aqui, ó, essa bolinha aqui é um corpo que vai se mover, essa bolinha vermelha, ele está nesse momento aqui com velocidade 3 metros por segundo. Está com velocidade 3 metros por segundo. Ele se moveu até aqui e nesse momento aqui a velocidade dele é 18 metros por segundo. Então a velocidade dele era 3 em um certo momento aqui, a velocidade dele aumentou para 18 aqui. E isso tudo, essa mudança na velocidade, aconteceu em um tempo de 5 segundos. Aconteceu em 5 segundos essa mudança na velocidade. Qual foi a aceleração sofrida por ele? A velocidade era 3, aumentou para 18 em um tempo de 5 segundos. Qual vai ser a aceleração então? Vamos lá. A aceleração é a variação da velocidade dividida pelo tempo em que aconteceu essa variação. A velocidade era 3, aumentou para 18. Então variou quanto? De 3 para 18 a velocidade aumentou 15, não é? De 3 para 18 aumentou 15. 18 menos 3, 15. Ou 3 mais 15, 18. A velocidade aumentou 15. Tá certo isso aí. Tá aqui, ó. A variação da velocidade, 15.
E quanto tempo aconteceu isso? 5 segundos. Então, variação do tempo. Opa. Já anotei a resposta ali sem querer. Então deu 15 dividido por 3. Esse vai ser o valor da aceleração. 15 dividido por 5, desculpa. Falando a resposta de novo. 15 dividido por 5 dá quanto? 3. Já falei, já até escrevi lá sem querer. Então a aceleração vai ser 15 dividido por 3, que dá 15 dividido por 5, que dá 3, desculpa. 15 dividido por 5 igual a 3. Esse é o valor da aceleração. 3 o quê? E a unidade? Lembra que eu falei com vocês de unidade? As grandezas, elas precisam vir acompanhadas do número, do valor da grandeza, e uma unidadezinha depois dele. 3 o quê? 3, nesse caso, metros por segundo ao quadrado. Por que metro por segundo ao quadrado? Porque a velocidade aumentou 3 metros por segundo a cada segundo. Acompanha comigo. A velocidade era 3. Depois de 1 segundo, foi para 6. 1 segundo. Foi para 6. Em 2 segundos, foi para 9. Em 3 segundos, foi para 12. Em 4 segundos, foi para 15. Em 5 segundos, foi para 18. Então, a cada segundo, a velocidade aumentou 3 metros por segundo. Então, tem segundos duas vezes, então a unidade é metro por segundo, ou metro por segundo ao quadrado, certo? 3 metros por segundo ao quadrado. Esse foi o valor da aceleração desse corpo aí, certo? Então esse é um exemplo. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos achar um exemplo agora. Qual vai ser a velocidade final de um corpo após um certo tempo de aceleração? Dá para entender? O corpo já está com a velocidade, sofreu uma aceleração de um certo valor que eu vou colocar ali. Qual vai ser o valor da velocidade desse corpo depois de um certo tempo? Vamos tentar calcular aqui, peraí. Olha só. O mesmo corpo, a mesma bolinha aqui, com velocidade de 6 metros por segundo. Beleza. Ele vai sofrer uma força e vai adquirir uma aceleração de 2 metros por segundo. (2 metros por segundo ao quadrado. Ele está com velocidade de 6 metros por segundo, sofreu uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de um certo tempo igual a 15 segundos, se ele ficar acelerando durante 15 segundos, essa mesma aceleração aí, qual vai ser a velocidade final dele? Qual vai ser a velocidade dele após 15 segundos mantendo essa aceleração? Vamos tentar aqui. Então, ó. Esse objeto está com velocidade 6, adquiriu uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de 15 segundos, qual vai ser a sua velocidade final? Vamos lá, olha só. Vamos calcular qual vai ser a variação. Primeiramente, a gente vai calcular a variação da velocidade desse corpo. Vamos lá, assim, ó. A aceleração é 2. A variação da velocidade a gente não sabe. E o tempo é 15 segundos. Tá certo? Velocidade 2. Variação da velocidade a gente não sabe ainda. E o tempo 15. Se eu pegar esse 15 que está do lado de cá dividindo, passar ele para o lado de cá, o que eu tenho que fazer? Ele está embaixo, vai passar para cá em cima, eu passo ele multiplicando, certo?
Então vai ficar 2 vezes 15 igual a ΔV. Eu vou fazer aqui embaixo, porque ele não vai, ali em cima não vai caber, eu vou fazer aqui. Ó, eu deixei o ΔV sozinho desse lado de cada equação. Ficou 2 vezes 15 igual a variação da velocidade. 2 vezes 15, 30. Certo. A velocidade variou 30, não é? A velocidade variou 30. Variação da velocidade igual a 30. Se eu quero saber a velocidade final, olha só, eu quero saber a velocidade final. Ele está com velocidade 6, variou 30, a velocidade final dele vai ser quanto? 30 mais 6. Ele estava com 6, aumentou 30, foi para quanto? 36. Achei. A velocidade final desse corpo vai ser 36 metros por segundo. Velocidade final igual a 36 metros por segundo. Então aí foi algumas das coisas, algumas das grandezas que eu consigo encontrar utilizando essa equaçãozinha de aceleração aqui. Eu consigo encontrar qual vai ser a aceleração sofrida pelo objeto, eu consigo encontrar a sua variação da velocidade depois de um certo tempo, se eu já tiver aceleração, consigo encontrar a velocidade final depois de um certo tempo acelerando. Então, tá aqui, duas questõezinhas e espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar lá no Classroom, já vi que algumas pessoas já entraram na classe de física, eu vou deixar lá no Classroom esse vídeo. Se vocês estão vendo o vídeo é porque já entraram lá, né? Já estava lá. E eu vou deixar também uma atividade sobre aceleração. 4 questõezinhas só. 4 questõezinhas. Não, acredito que não estejam muito complicadas, né? Mas queria que vocês resolvessem aí até terça-feira da semana que vem. E na quarta-feira eu vou postar um vídeo, ou vocês vão poder estudar sobre força, aplicação de força, certo? Então é isso aí, muito obrigado. Se teve alguma dificuldade, alguma coisa que eu possa melhorar no vídeo, vai falando comigo, porque é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa, é novo para vocês, é novo para mim também. Então vocês vão me falando aí, certo? O nosso amigo Isaac estará em todas as aulas. Aquele palhacinho ali em cima, ó, tá vendo lá? É o Benjamin. O Benjamin não tá prestando atenção. Esse é o Bart Benjamin. Ele mora aqui em casa já tem 6 anos já. E ele já conhece um pouco do meu trabalho, né? Ele já acompanha o meu trabalho há um certo tempo. Então ele vai poder nos ajudar aí um pouco, talvez. Esse outro aqui é Marcos a Abóbora. Vai estar aí com a gente também, tá certo? Tchau, valeu. Espero que vocês tenham gostado, entendido e qualquer dúvida me procure no WhatsApp. Não deixe de perguntar. Na hora que estiver resolvendo as atividades, não deixe de me perguntar. Qualquer coisa que precisar, estarei à disposição de vocês, tá bom? Valeu, falou!